essa região aqui sempre vai equivaler à parede lateral, essa daqui sempre a parede anterior e essa daqui a parede inferior. Então, eu tenho que memorizar que essa é septo, essa é lateral, essa é anterior e essa é inferior, tá bom? Espera aí que chega mais alguém, gente. E um outro corte que eu vou ver... Oi? Pode repetir, por favor, o que é cada parede? Sim, então, olha só, tenta olhar aqui, essa daqui é um exame de coração como se fosse uma pessoa de frente. Eu vou lá e pego uma lâmina, que seria esse vidrozinho aqui, e faço um corte coronal no coração. Quando eu corto ele, eu coloco esse corte agora de frente para mim. Uma coisa muito importante é que a cintilografia miocárdica analisa sempre o ventrículo esquerdo. Apesar da gente poder ter acometimento também no ventrículo direito, a gente considera que a massa do ventrículo esquerdo é consideravelmente tão maior do que o direito, que é como se fosse a totalidade da massa do nosso interesse. Então, na cintilografia miocárdica, eu estou analisando sempre parede do ventrículo esquerdo, tá bom? Só para não esquecer de falar. Então, eu pego esse corte coronal e coloco ele de frente para mim. Quando eu coloco ele de frente para mim, ele parece uma rosquinha. Aqui dentro seria a cavidade dentro do ventrículo, tá bom? E isso daqui tudo é a parede do ventrículo. Sendo que essa região sempre vai equivaler ao septo interventricular. Essa região sempre vai equivaler à parede lateral do ventrículo esquerdo. Aqui em cima, sempre equivalente à parede anterior. E aqui, a parede posterior ou inferior, tá bom? Isso é o que a gente chama de eixo vertical curto. Não precisa complicar, mas é um dos eixos que a gente vê. A gente vê o eixo curto, vertical, o eixo longo, vertical, e o eixo horizontal. Recebe esse nome de acordo com a posição do corte. Aqui é como se fosse um corte coronal, aqui é como se fosse um corte sagital, tá bom? E aqui um corte transversal. E aí, nos outros cortes, eu também preciso memorizar a que parte corresponde qual parede. Então, quando eu vou analisar esse corte vertical longo, eu estou cortando o coração assim, tá? Como se fosse um corte sagital. Então, esse daqui equivale à parede anterior do ventrículo. Aqui equivale o ápice, tá? E aqui a parede inferior. Eu tenho sempre que ter essas imagens na minha cabeça. E aqui é o eixo horizontal. O septo sempre do lado esquerdo, tá bom? O septo aqui, assim como aqui, também é o septo. Então, eu gravo do lado esquerdo, quando eu tô olhando de frente, sempre o septo. Septo aqui, tá bom? Aqui é o ápice e aqui é a parede lateral. Então, nada mais é do que eu cortar o coração em diferentes ângulos e tentar analisar esse coração em dois momentos. Isso que significa a cintilografia. Eu faço uma imagem do coração quando o paciente está em repouso, sem nenhum aumento de demanda, e depois eu faço um aumento de demanda neste coração, com estresse ou físico ou farmacológico, e faço outra aquisição de imagem, tá bom? Isso é o que se baseia a cintilografia miocárdica. Então, nós temos dois protocolos. Nós temos um protocolo que esse esforço é feito realmente por um estresse, tá? Um estresse físico que eu coloco o paciente para correr, um repouso, e posso colocar também em prona homens que são obesos ou mulheres obesas com mamas muito volumosas. Esse tecido adiposo pode fazer uma atenuação muito grande do sinal e causar um erro na imagem. Então, eu posso colocar o paciente nessa posição prona, né, que seria de barriga para baixo, para melhorar a minha captação da imagem. Isso pode facilitar em alguns casos. Não necessariamente é feito em todos, mas tem essas indicações para pacientes que podem ter interferência desse tecido mole na aquisição da imagem, tá bom? Então, no esforço, o que eu quero com isso? Eu quero colocar o paciente numa esteira ou eu quero colocar ele numa bicicleta para eu aumentar o fluxo sanguíneo que vai percorrer o coração, né? Eu quero aumentar a demanda desse coração, fazer ele gastar mais energia, aumentando a vascularização, para eu ver como que é a vascularização dele, está comprometida ou não, tem algum sinal de isquemia, ou já tem algum sinal prévio de infarto,
ou não, esse é um coração normal, é isso que eu quero. Durante o exercício físico, a gente tem um aumento de 3 vezes maior do fluxo, tá? Então, isso facilita a gente ver se tem alguma alteração de entupimento, alguma alteração nos vasos do coração. Em caso de pacientes que, de repente, têm uma baixa reserva funcional, um paciente, de repente, que tem algum cometimento respiratório, um paciente que tem uma insuficiência cardíaca grave, ou um paciente que tem uma doença arterial periférica que impossibilita de eu submeter esse paciente a um estresse físico, eu vou submetê-lo, então, a um estresse farmacológico, tá? A droga que mais é utilizada é o dipiridamol, ele vai fazer uma vasodilatação, que vai acabar funcionando como um aumento de demanda, porque o vaso dilata, então é como se eu precisasse aumentar o fluxo para aquele lugar para o coração ser irrigado adequadamente. Mas eu também posso dar adenosina, e em pacientes que têm asma ou qualquer problema com broncoespasmo, o medicamento que eu dou é o dobutamina. Então, a dobutamina fica reservado para esses pacientes asmáticos, e no mais, todo o resto a gente usa, na maioria das vezes, o dipiridamol, tá bom? E isso da posição prona que eu falei, para diminuir essa atenuação que a gente tem do tecido mole, né, que é muito de partes moles, que acaba sendo muito grande nessas pessoas que têm sobrepeso e mulheres que têm também mamas muito volumosas. E a gente tem protocolos do exame. A gente pode fazer o exame tanto em um dia ou em 2 dias. Não se preocupem com essa imagem parecendo de artigo científico. É só para mostrar aqui. Eu posso primeiro fazer a aquisição do paciente quando ele está em repouso. Depois de 4 horas, mais ou menos, eu submeto ele a algum estresse e adquiro outra imagem. Ou eu posso primeiro fazer o estresse e depois fazer o do repouso. Isso eu posso fazer no mesmo dia ou em 2 dias separados. Isso é simplesmente para mostrar que temos diferentes tipos de protocolo para fazer a aquisição da imagem. Então, a gente tem que lembrar que pode se confundir é o seguinte, a imagem nunca é exatamente a mesma, porque foram imagens feitas em 2 dias diferentes. Então, eu tenho o mesmo paciente, com o mesmo coração, mas eu fiz o repouso em um dia e eu fiz o estresse no outro dia. Então, eu posso ter pequenas diferenças na imagem que não necessariamente são alterações, tá? A gente vai ver mais para frente. E uma outra coisa que a gente faz durante, né, que faz parte do procedimento e que ajuda ainda mais, fornece outros dados para o exame, é que concomitantemente ao esforço que o paciente está fazendo, está sendo rodado um eletro. Então, junto com esse eletro e as imagens adquiridas na cintilografia, tem um software que consegue calcular a fração de ejeção, consegue calcular a contratilidade do coração. Então, é como se a gente conseguisse um dado extra. É só para vocês saberem que tem mais essa funcionalidade de indicação da cintilografia. E isso daqui é só para mostrar que tem como fazer uma sobreposição de todas as imagens da cintilografia e a gente conseguir uma imagem única. E através dessa imagem sobreposta, a gente consegue ver as áreas mais vascularizadas e menos vascularizadas em uma única foto. E esse aqui é o aspecto de uma cintilografia normal. Por que é uma cintilografia normal? Aqui eu sempre olho primeiro o repouso, porque eu acho que me facilita, e eu já vejo que no repouso eu não tenho nenhuma região de hipocaptação, tá? Sempre vejo que tá tudo direitinho. E quando eu submeto esse paciente ao esforço, eu tenho que comparar o eixo com o seu respectivo eixo. Então, esse daqui é o eixo vertical, tá? É o eixo horizontal, tá? Então, eu vou comparar ele com o eixo horizontal do esforço. E eu não vejo nenhuma diferença de hipocaptação, tanto no repouso quanto no esforço. Os dois têm o mesmo aspecto, então isso é um exame normal. Aqui também é a mesma coisa, isso aqui já é mais parecido com o exame que a gente vê na realidade, pode cair assim para vocês, tá? A gente, na verdade, tem uma série de cortes, a gente não analisa só um corte, são vários cortes, e nesses diferentes ângulos que a gente discutiu lá, que são os eixos, tá? Então, eu sempre olho, ele tem que me indicar qual é a fileira do estresse e qual é a fileira do repouso. E, uma vez identificado, aqui em cima, eu consigo identificar aqui embaixo, tá? Então, eu sempre olho o repouso, porque eu quero olhar se esse paciente já chegou para mim com alguma alteração de perfusão. Então, o paciente chega para mim no repouso e eu tô vendo que no eixo curto, ele tá captando normalmente o radiofármaco, sem nenhum problema de
de irrigação, né? Porque uma coisa que eu não falei é que o Sextamib, ele mede a perfusão do órgão, porque é um radiofármaco que uma vez injetado intravenoso, ele tem afinidade por fazer um transporte passivo para dentro da célula e ele fica na mitocôndria. Então, aonde o sangue chega, vai entrar na célula e ele vai ficar estocado lá e vai estar marcando. Então, onde ele aparece é porque tem um fluxo sanguíneo normal. E é isso que eu estou vendo no repouso. Eu tenho um fluxo sanguíneo normal em toda a parede do ventrículo. Espera aí que chegou mais alguém. A mesma coisa nos outros eixos, tá? Eu observo que no eixo do repouso, esse daqui é o eixo vertical longo, eu tenho... Ai, gente, chegou mais alguém. Eu vou ter que arrumar isso para a próxima monitoria. E aí acontece a mesma coisa aqui, tá? No repouso ele chega para mim sem nenhuma área hipocaptante que me chame a atenção, e quando eu submeto ele a um esforço, a característica, né, de captação é a mesma, não mudou. E eu olho também no eixo horizontal e observo a mesma coisa. Do jeito que aparece no repouso, está aparecendo no esforço. Então, não tem nada que me chame a atenção. É isso que vai aparecer para eu analisar, tá? Um coração com várias fatias, em diferentes projeções, e eu vou ter que avaliar cada uma delas para eu entender em que parte que pode ter algum defeito. E isso daqui é o que a gente consegue fazer o diagnóstico diferencial. Como a gente viu na imagem anterior, esse daqui é um estudo normal. Por quê? Chega o paciente para mim, faço o exame dele em repouso e eu vejo que está tudo captante. Quando eu submeto ele a um estresse, não vejo diferença, tá, nas diferentes projeções. Está tudo igual, tanto no repouso quanto no estresse. Então, esse aqui é um paciente normal. Porém, aqui chega um paciente que quando eu faço a cintila dele já no repouso, eu vejo que essa daqui, que é a região que corresponde à parede inferior, tá? Porque como a gente tinha visto, aqui é a parede inferior, aqui é a parede septal, aqui é a parede superior ou anterior e aqui é a parede lateral. Então, eu vejo que já no repouso, esse paciente já apresenta uma região de hipocaptação do radiofármaco na parede inferior. Tá? Então, mas eu quero confirmar o que pode estar acontecendo com esse paciente. Aí eu submeto ele a um estresse. E quando ele vai para o estresse, o que eu vejo nada mais é uma confirmação de que realmente nessa área aqui não tenho nenhuma perfusão, né? Que é o que eu estou vendo. É um radiofármaco que, uma vez injetado, só vai aparecer onde está sendo perfundido. Então, isso me mostra que o paciente tem uma área prévia de fibrose. Aqui já é um tecido morto, tá? Com fibroplasto, fibrótico mesmo, e eu não tenho nenhuma irrigação aqui, eu não tenho célula viável aqui é tudo tecido morto. Então, eu vejo que tem uma igualdade, tanto na aquisição em repouso, como na aquisição em estresse. Isso daqui me diz que eu tenho um infarto. É um paciente que, mesmo que ele não saiba me relatar, mesmo que não tenha sido dado um diagnóstico clínico para ele, ele já sofreu um infarto, tá bom? Esse é um caso de infarto. Agora chega um paciente com uma... Oi. É sempre essa ordem? É a rosquinha, o horizontal longo e o vertical curto, vertical longo, horizontal, necessariamente sempre? Sempre. Todos os exames vêm nessa ordem. O curto, o longo, o vertical e depois o horizontal, tá bom? Mas pode ser que ele te dê uma imagem assim que, por exemplo, nesse caso só tem o curto. Isso vai depender dele. De repente ele pega uma parte de um exame para você ver uma parte só, não ver o exame como um todo. Aqui a gente está vendo uma parte só do exame, tá? Isso aqui todos a gente está vendo o eixo curto de diferentes pacientes. Esse daqui é um paciente, esse daqui é outro paciente, esse daqui é outro paciente. Pode ser que seja assim também, mas um exame real, na vida real, não é assim. Vai aparecer o eixo curto, o eixo longo, vertical e o eixo horizontal, tá bom?
E o terceiro caso que a gente faz um diagnóstico diferencial no exame é exatamente uma isquemia, um paciente que chega com uma precordialgia, de repente já tinha uma angina estável, que está evoluindo para angina instável, e está desenvolvendo uma precordialgia. Aí você vai fazer um exame para avaliar como que está esse coração, se esse paciente está com risco iminente de infarto, ou se já infartou e a gente não sabe. Então, vai fazer aqui uma estratificação desse paciente. Aí ele chega para você, quando ele chega no repouso, não tem nada que me chame muita atenção, tá? Como esse daqui, que tá me chamando, já chega me chamando a atenção. Chega para mim, mostrando que está perfundido, tem captação, tá? Em todos os cortes que a gente está vendo. Só que quando eu submeto ele a um estresse, eu vejo que essa região aqui, que no repouso estava super bem perfundida, quando submetida a um estresse, essa região já começa a ter áreas aqui ó, de estrangulamento, que seria uma região de muita hipocaptação. Você vê que até a cor da graduação, né, muda, ele já não está mais amarelinho, laranja, ele já está roxo, mostrando que é uma área mais fria, está captando muito menos radiofármaco do que nas outras regiões. Então, é um paciente que em repouso está ok, mas quando eu aumento a demanda, coloco sobre ele um estresse físico, farmacológico, ele sofre hipoperfusão. Então, isso é um caso de isquemia. É por isso que ele está sentindo uma precordialgia, tá? Ele aumenta, de repente, durante uma caminhada, aumenta o cronotopismo e tudo mais, e o coração simplesmente não dá conta, ele acaba diminuindo a irrigação do órgão nessa região e ele começa a sentir a precordialgia. Então, é um paciente que não é infartado, ele nunca infartou, porque aqui me mostra que eu não tenho já nenhuma região prévia, né, já hipocaptante, já em repouso. No meu repouso está tudo normal, mas quando eu submeto ele a um estresse, eu vejo que tem uma hipoperfusão. Então, no caso, é uma isquemia e não um infarto. Então, esses são basicamente as coisas que a gente tem que saber. Quando que é um exame está normal, quando eu estou diante de um infarto, que o paciente já chega para mim com uma fibrose já no repouso, e uma isquemia, quando o paciente chega bem, mas quando eu estresso ele, eu vejo que tem hipoperfusão, e aí a gente está falando de uma isquemia temporária. Então, todos esses exames que a gente viu antes, todos eles foram feitos com Cestamib, que é esse que tem ele é passivo, né? Ele passa pela membrana da célula. Já o talho, que era muito usado, que hoje é um pouco menos, mas que ainda tem alguma utilidade, esse talho ele já tem um transporte ativo. Ele consegue passar pela pompa sódio, potássio ATPase, e ele acaba ficando dentro da célula. E ele também mede essa questão da perfusão. Ele só vai onde é perfundido, só que mais do que isso, além de estar perfundido, a célula tem que estar viável, né? Porque ele usa ATP, ele é um transporte ativo. E esse talho ele era muito usado para ver a viabilidade miocárdica no que a gente no que a gente chama de miocárdio hibernante. O que é esse miocárdio hibernante? É um miocárdio que ele está cronicamente sendo submetido a uma isquemia. Mas é uma isquemia que ainda não é tão forte para causar uma necrose naquele órgão. Só que mesmo que não esteja necrosado ainda, eu não tenho contração naquela região do ventrículo. E aí o que eu vejo? Eu vejo uma região acinética, que não está contraindo, mas que está viva, não está com fibrose, então ela vai estar recebendo perfusão, só que uma perfusão diminuída. E a gente acaba usando o talho por quê? Essa região, por mais que seja hiperperfundida, ela vai estar captando o talho ainda, porque o talho usa o transporte ativo. Mas isso aqui entra numa outra questão, a gente nem vai ter nenhuma imagem aqui com o talho, se eu não me engano. É só para mostrar que, além do Cestamib, a gente pode usar o talho também, principalmente no caso desse do miocárdio hibernante, que é uma isquemia que está acontecendo ali, mas mesmo assim o miocárdio está vivo, não tem fibrose ainda, só que ele ainda não está funcionante. Se de repente eu fazer uma revascularização ali, ou se eu fizer um cateterismo, desobstruir, vai voltar a perfusão naquela região e o miocárdio vai estar viável. Não vai ser uma área morta após infarto. Isso aqui é um exemplo. O que a gente fala é que ele sofre uma distribuição. Por exemplo, o Cestamib, se eu faço o exame, faço o repouso com Cestamib.
Depois de 4 horas, eu tenho que injetar Cestamib de novo para fazer a aquisição com ele em estresse. Então, eu tenho que injetar o radiofármaco 2 vezes. A vantagem do Thalia é que ele você injeta uma vez só, você não precisa ficar reinjetando ele no paciente, e ele sofre isso que a gente chama de redistribuição. Então, eu faço um paciente e adquiro essa imagem aqui. Então, no esforço, o paciente recebeu essa imagem, e quando eu volto, sei lá, 3 horas depois para fazer uma outra imagem, eu vejo que ele tem uma outra aquisição. A imagem muda, porque o talho é como se ficasse recirculando no organismo, porque ele não fica restrito na mitocôndria, como o Cestamib, ele fica entrando e saindo da célula, então ele fica recirculando. Então, é como se eu conseguisse fazer uma imagem dinâmica. Isso aqui é só para ilustrar, mas tudo que a gente vai analisar é tudo com Cestamib. Uma outra indicação da cintilografia miocárdica é a gente ver como que está a inervação simpática e parasimpática. A gente usa o MIB-G porque ele é como se fosse um falso neurotransmissor, ele mimetiza a norepinefrina. E a gente quer ver porque a gente sabe que em casos de insuficiência cardíaca crônica, tem um aumento das catecolaminas, um aumento do estímulo simpático, e isso a longo prazo vai deteriorando a função cardíaca, pode aumentar o nível de chance, né, de morte súbita. Então, a gente quer ver, a gente não usa muito, mas isso aqui é para ilustrar aqui, nessa regiãozinha que a gente está vendo pintadinho aqui em vermelho, onde é o círculo que a gente fica marcando se vai ter marcação ou não do radiofármaco, é para avaliar como que está a distribuição, primeiro, dos neurotransmissores no coração, e se tem muita, além de ver como que está distribuído, se tem muito ou pouco da estimulação parasimpática, aliás, que vai aumentar as catecolaminas e interferir com piora da insuficiência cardíaca, depois aparecimento de arritmia, até chegar com morte, com a probabilidade de morte súbita. Então, na verdade, isso aqui é um acompanhamento de como que está a inervação de um paciente com insuficiência cardíaca crônica. Cara, eu não entendi. Ele meio que se liga aonde? Tipo, aos receptores de catecolamina? Ele é um falso neurotransmissor. Ele mimetiza como se ele fosse a norepinefrina. Então, a gente consegue ver aonde ele consegue marcar e aonde ele não consegue marcar. Então, eu vejo aonde tem neurotransmissor ou não, se ele está diminuído ou se ele está aumentado. E eu consigo estimar como que está a estimulação simpática no órgão. É simplesmente isso, tá? Eu consigo ver se tem ou não tem, está aumentado ou não, só para fazer um acompanhamento da evolução desse paciente. Deu para entender? Entendi. Obrigado. Maiara? Sim. Então, nessa imagem, eu não entendi. Essa imagem aqui é só para... Não, a alteração é ruim. Quanto mais, assim, no início é comum você ter um aumento. Só que quanto mais você vai aumentando o tônus simpático do coração, vai aumentando o grau de insuficiência. Que aí pode ter outros desdobramentos, até chegar na arritmia, aumentar a chance de morte súbita. Então, assim, já se sabe que a insuficiência cardíaca faz isso. É comum ter um aumento do tônus simpático. E aqui é só para a gente fazer um acompanhamento, que não está nem bem delimitado aqui, mas dá para mostrar que está tendo captação nesse paciente, tá? Então, assim, esse círculozinho é onde era para a gente ver marcação. Aqui a gente vê marcação e aqui a gente não vê marcação. Tá? É só para ilustrar que a cintilografia miocárdica, além de ver função lá de perfusão, a gente também pode ver estímulo de tônus simpático em pacientes que têm, por exemplo, insuficiência cardíaca crônica. E que quanto maior esse tônus, pior é para esse paciente, porque ele vai sempre estar aumentando o cronotropismo, tentando sempre estimular esse coração que já está ruim e não vai conseguir, vai torná-lo ainda mais insuficiente. É só para a gente ter essa noção de que o desequilíbrio entre o simpático e o parasimpático é ruim. E se o simpático está aumentado, é um mau prognóstico para esse paciente. E isso você consegue ver fazendo a cintila miocárdica, que é só para você saber que se tiver aumentada, é um mau prognóstico. Se não tiver aumentado... Essas 4 são do mesmo paciente no mesmo tempo? Essa daqui é do mesmo paciente e esse daqui é do mesmo paciente. São 2 pacientes diferentes. Aqui tá você vê, aqui nessa área redondinha, você vê marcação do MIB marcado com iodo, 123. E aqui você não vê marcação,
tá? Então, o paciente que tem marcação aumentada do MIB3 teria um aumento simpático e um prognóstico pior do que o paciente que não tem um aumento da estimulação simpática. Tá bem, Tá? obrigada. É uma outra indicação da cintilografia. Mas se cair, provavelmente vai ser o Sextamib, né? Na nossa prova. Então, assim, quando ele colocar um radiofármaco, se ele não te falar, se ele dar uma foto isolada e não falar nada, não tem como você saber, porque além do Sextamib, tem outros. O Sextamib é o mais comum. Então, para não ter erro, você coloca Sextamib, Tecnécio 99M. Esse você não vai ter erro. Você pode colocar atalho, vai estar errado? Não vai estar errado, porque ele não falou nada para você, ele não falou se é fase de redistribuição, ele não falou nada. Você pode colocar atalho, que também é um radiofármaco, mas que não é usado mais. Então, assim, coloca Sextamib 99, Tecnécio, que você não vai errar. Tá? Porque esse daqui, por exemplo, não vai cair. Para você ver cintilografia miocárdia com estimulação simpática, isso daqui não cai. Isso daqui é só para a gente saber. O que vai cair vai ser provavelmente uma imagem assim, tá bom? E o que a gente mais usa é o Sextamib marcado com Tecnécio 99. Então, qual é o exame? Cintilografia miocárdica. Radiofármaco, aí você vai falar Sextamib marcado com Tecnécio 99M. Aí o que você vê? Se for neste daqui, você vai falar que é um exame normal, sem região de hipocaptação, tanto na parede anterior, inferior, lateral e septal, ou se cair aqui. Você vai, o que você tem que falar? Ele tem uma área que ele acaba pedindo para você descrever a imagem. Porque não adianta só falar o diagnóstico. Você falar cintilografia miocárdica, vai falar o radiofármaco, vai falar o diagnóstico, claro, o infarto do miocárdio. E o que você vê? O que te levou a falar que é um infarto do miocárdio? Você vai falar que já em repouso o paciente apresenta hipocaptação do radiofármaco em parede inferior, e quando submetido a estresse, a hipocaptação nessa mesma parede continua indicando que ele já iniciou com quadro de fibrose, no qual não tem perfusão, com tecido morto, e que tanto em estresse quanto em repouso não vai ter vascularização nessa região, porque é uma área já necrosada, né, uma área fibrótica. E aí você vai ter que explicar. Aí se cai no de baixo, paciente em repouso com perfusão normal, mas quando submetido a estresse, apresenta regiões de hipocaptação, significando hipoperfusão em região de parede inferior, septal e um pouco de anterior. Aí você vai ter que falar por isso que eu falei que a gente não precisa falar qual é a artéria que está provavelmente obstruída, mas você vai ter que falar qual é a parede. E essa é a importância da gente saber que aqui é inferior, que aqui é a septal, que aqui é a anterior e aqui é a lateral. E é basicamente isso. A única coisa que pode confundir é ele colocar um exame gigante e você demorar muito tempo para identificar as paredes, porque aqui a gente está tudo num eixo só, né? Mas aqui, por exemplo, são eixos diferentes. Então, por exemplo, se aqui aparece uma hipocaptação aqui em parede inferior, aqui aparece uma hipocaptação em ápice, e aqui aparece uma hipocaptação em parede lateral, você vai ter que descrever. Corte horizontal, eixo horizontal com hipocaptação em parede lateral, eixo vertical longo com hipocaptação em região de ápice. Não tá, gente, mas fingindo que tem. E eixo curto com região de hipocaptação em parede inferior. Demonstrando, aí você vai falar se é isquemia ou se é infarto do miocárdio. É basicamente isso que a gente tem que saber de uma cintila de miocárdio. Então, o mais importante é a gente voltar aqui. Eu saber qual região é qual, septo, lateral, anterior, inferior, anterior, ápice e inferior, septo, ápice e lateral. Sabendo isso, a gente consegue interpretar qualquer exame. Vai chegar pra gente, a gente vai ver se tem hipocaptação em alguma delas, comparando sempre o repouso daquele eixo, sempre o repouso desse eixo com o esforço desse eixo, tá bom? Vou ver se chega até algum exemplo. Temos que ter alguns cuidados, por exemplo, o paciente mexer. Esse daqui é um caso no qual o paciente, a gente fez uma imagem e o esforço parecia que estava com região de hipocaptação, mas não era. Foi simplesmente porque o paciente mexeu. Então, o repouso estava de um jeito, todo marcadinho, e no esforço não. Só que aí, quando repetiu o exame era um exame normal. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. O paciente não pode se mexer. Além disso, da movimentação, tem que ter cuidado,
porque pode ser captado em vísceras próximas, como a gente falou, do fígado, né, porque a eliminação dele é hepatobiliar, então pode ter um background no fundo que não corresponde ao coração. Ter cuidado com os tecidos mamários, como a gente tinha falado lá quando coloca em posição prona, quando tem parede lateral também nos obesos, que a gente também acaba colocando em posição prona. A gente só tem que ter noção que tem esses artefatos que podem confundir o exame. Eu não tenho aqui nenhum outro exemplo, assim, de um exame real para mostrar para vocês. O que eu diria assim, que a gente tem que saber, se vocês pudessem olhar depois, é isso daqui, para vocês saberem o que a gente procura numa cintilo, que é para ver se tem um infarto, se tem uma isquemia, ou se é um paciente normal, tá? Esse daqui é um caso normal, mas isso daqui também. Porque sabendo isso daqui, você vai saber interpretar qualquer outro caso. Eu acho que tem um caso aqui numa apostila, mas que também não é um caso muito difícil. Deixa eu tentar aumentar aqui. Para ver se... Ai, não, vai ser ruim achar a imagem aqui. Vocês receberam essa apostila? Essa apostila é boa porque ela acaba... Recebemos sim. Esse daqui, ó, é o caso de uma pessoa, mais um caso de infarto. Por que eu sei que é mais um caso de infarto? Eu sempre tenho que identificar, a imagem tá parecendo ruim para vocês, mas deixa eu falar. Aqui, primeira coisa, chegou um exame que eu não sei de nada. Eu tenho que identificar onde é o estresse e onde é o repouso. Eu tô conseguindo ler aqui, que aqui tá escrito estresse e aqui está escrito repouso, tá bom? Então, vai seguir assim todas as fileiras. Estresse, repouso. Estresse, repouso, estresse, repouso. Como eu falei, esse aqui é um exame normal. A gente está vendo aqui uma imagem mais ampliada e essa marcação aqui é no fígado, tá? Mostrando então aquela eliminação hepatobiliar, só para mostrar que está aqui. E esse é para ter uma cara de como a gente vai encontrar na realidade. E quando chega esse paciente aqui em repouso, eu já vejo que ele tem região importante de hipocaptação aqui, tanto em parte média da parede lateral e parede inferior, tá? Isso já no repouso. E quando eu submeto ele ao estresse, não tem como o repouso, uma coisa que a gente tem que ter na cabeça também, não tem como o repouso ser um exame pior do que no estresse. Sempre o estresse é um exame pior. Então, o que eu vou ver é que realmente dá uma pioradinha, sabe, na captação, no estresse. Então, eu vejo uma coisa ruim no repouso e vejo uma coisa ruim no estresse. Daqui já dá para fechar. Eu não sei se em outras áreas tem isquemia, porque a gente não pode parar só em um eixo, por quê? Porque pode ser que aqui eu tô vendo um infarto, porque ele já chega para mim sem perfusão nessa área, então eu já fecho. Nessa área aqui, ele tem um infarto em parede inferior e parte média da parede lateral. Então, eu já posso colocar lá no meu diagnóstico, na hora de escrever a imagem, que eu já vejo um infarto nessa região. Só que eu tenho que olhar, por que eu tenho que olhar todos os outros cortes? Porque eu posso ver em outros cortes, de repente, uma isquemia e não um infarto. Eu posso ter um paciente que já foi já fez um cateterismo, já foi revascularizado e agora está aparecendo uma isquemia em uma outra região. Então, eu tenho que estar o diagnóstico completo. Não adianta eu falar simplesmente o infarto aqui e não terminar de ver a imagem. Nesse caso aqui, eu acabo vendo uma hipoperfusão também em parede inferior, tá bom? Só confirmando. Aqui eu vejo parede inferior e aqui eu também vejo parede inferior, já no repouso, confirmado no estresse. Então, aqui me confirma mais uma vez o infarto de parede inferior, tá bom? Aqui, mais uma vez, aqui é a região de septo, aqui é a região de ápice e aqui é a região de parede lateral, tá? Então, septo, ápice, parede lateral. E eu vejo, confirmando o que eu vejo aqui, parede inferior e parede lateral, eu confirmo nessas duas imagens. Eu confirmo que aqui tem hipoperfusão e, consequentemente, hipocaptação em parede lateral, tá? Então, eu vejo hipocaptação em parede lateral. E aí, eu vou ter que descrever isso. Diagnóstico, infarto do miocárdio. Como que você chegou nesse diagnóstico? No eixo curto, região de hipocaptação em parede inferior e parede lateral. Confirmadas também
em eixo vertical longo, com hipocaptação em parede anterior, tanto em repouso quanto submetido em estresse, e região de hipoperfusão e hipocaptação em parede lateral, quando analisado corte horizontal. Acabou. Eu justifiquei por que esse paciente tem um infarto do miocárdio, afetando parede inferior e parede lateral. Todo mundo conseguiu entender? Sim. Então, Pode repetir o final, por favor? não, aqui no final, eu só expliquei por que a gente chega a essa conclusão que esse paciente, o laudo que a gente liberaria, a conclusão que a gente tem que ter desse exame é que é um infarto de parede inferior e parede lateral. Por que eu cheguei a essa conclusão? Eu tenho que analisar todos os cortes, todas as projeções, e aqui no eixo curto vertical, eu vejo que tem uma região de hipocaptação em parede inferior e parede lateral, tanto em repouso quanto em estresse. No estresse eu também vejo hipocaptação em parede inferior e parede lateral. Então, nessa primeira análise dessa projeção, eu chego à conclusão de que no eixo vertical curto, eu tenho hipocaptação em parede anterior lateral, significando que eu tenho hipoperfusão em parede inferior e parede lateral, então eu tenho um infarto. Por que eu tenho infarto? Porque essa hipoperfusão aparece já no repouso, sem eu causar nenhum estresse de exercício ou de fármaco. Esse paciente já não tem perfusão nessa parte do miocárdio, ela já chega para mim fibrosada. E quando eu submeto a estresse, aumentando a demanda, eu só confirmo, não chega nenhum sangue ali. Essa área está fibrosada, é um infarto nessa região. E agora eu tenho que continuar para outras projeções para ver se eu posso, de repente, ter uma isquemia associada a este infarto em uma outra região. E quando eu vou ver o eixo vertical longo, eu vejo que, na verdade, a mesma coisa, eu só corroboro que eu tenho uma hipocaptação, portanto, uma hipoperfusão na parede inferior, tanto em repouso quanto em estresse, tá bom? Porque era para eu ver uma ferradurinha fechadinha. Esse verdinho, tá vendo? Era para estar todo preenchido. E eu não, é como se a ferradura estivesse mais curtinha. Então, ela não está completa. Eu tenho uma hipoperfusão. Eu tenho uma hipoperfusão tanto no repouso quanto no estresse, corroborando para mim que esse paciente já chegou com uma hipoperfusão na parede inferior. Então, eu corroboro hipoperfusão de parede inferior, hipoperfusão de parede inferior, já no repouso. Então, eu tenho um infarto da parede inferior. Confirmei nessa projeção aqui. Não vejo nenhuma outra alteração que me diria que tem isquemia, porque as outras regiões do repouso continuam do mesmo jeito no estresse. Eu não vejo que tem diminuição de captação no estresse, então não tenho isquemia em nenhuma outra região, pelo menos nesse corte aqui eu não vejo nada. Eu vejo um repouso comprometido e um estresse também comprometido, mas que não as regiões que antes eram perfundidas não deixam de ser perfundidas. Então, eu não considero que tem isquemia, eu considero simplesmente que tem um infarto. Tem um infarto em parede inferior que eu corroborei junto com esse outro corte que também me fala que tem um infarto em parede inferior. Aqui, quando eu vou para outra projeção, eu corroboro com o corte lá de cima que eu tenho um infarto em parede lateral. A ferradura que era para estar completa, em pezinho, ela não está completa. Então, nesse eixo horizontal, eu vejo uma região de hipocaptação já no repouso na parede lateral, tanto no repouso quanto no estresse. Então, é um paciente que já chegou infartado. E você vê que as três projeções não se contradizem. Essa daqui mostra direitinho, então, alteração inferior e lateral. Aqui eu consigo ver bem, inferior. Eu não vejo aqui parede lateral. Nessa projeção aqui, eu só vejo inferior, ápice e anterior, tá bom? Então, essa daqui corrobora comigo que há alteração na parede inferior. E essa daqui eu vejo septo, ápice e parede lateral. Juntando essa projeção com essa projeção, me corrobora a alteração na parede lateral. Então, é um paciente que chegou com infarto em parede lateral e parede inferior. Esse é o diagnóstico, infarto do miocárdio. Pronto, aí a questão está respondida.
cintilografia do miocárdio, Sextamib 99, marcado com TEC 99M, diagnóstico, infarto do miocárdio, descrever imagens, tudo que a gente já descreveu. Pronto, aí a questão acabou. E geralmente é isso a prova, em todas as questões é isso, uma imagem para falar qual é o exame, o radiofármaco, o possível diagnóstico e descrever por que você chegou nesse diagnóstico. Podemos passar para a próxima, então? Cardio, acho que finalizamos aqui, não tem mais nada de cardio. Podemos. Sim. Cintilografia óssea, gente, vamos lá, é outra que também que ele cai bastante. É um pouco chatinho, assim, esse material que ele mandou, mas que é importante a gente saber. Das cintilografias assim, que eu já vi, não que eu vi, mas que já vi sendo pedida, foi cintilografia óssea e miocárdio. Miocárdio que acontece muito e óssea também. Óssea que eu já vi pedindo muito, para paciente que sabidamente tem algum tumor que faz metástase para osso, tipo mama, pulmão, rins, próstata, são pacientes que geralmente fazem acompanhamento com cintilografia. Quando recebem esse diagnóstico, acaba entrando na leva a cintilografia óssea. Então, são casos que sim, a gente vê muito o pedido de cintilografia. E também para osteomielite. Para osteomielite eu nunca vi sendo usado, mas é uma das grandes indicações, fazer também um diagnóstico diferencial entre uma celulite e uma osteomielite, acompanhamento de prótese, pessoas que colocam prótese de joelho, de fêmur, acabam tendo que fazer um acompanhamento, acho que anual, para ver se tem alguma infecção, porque é como se fosse uma prevenção de algum processo, para não chegar a ter osteomielite, é uma outra indicação, assim, frequente de cintilo. Fratura de estresse, mas assim, que eu acho que eu nunca vi ninguém pedindo. Então, pessoas que sofreram algum trauma, ou que tiveram uma caminhada muito grande, apareceram dor, por exemplo, em pé, em mão, pode ser alguma fratura de estresse de uso do membro, eu nunca vi, mas pode ser pedido também. Infarto ósseo, tá bom? Osteonecrose, por exemplo, necrose de fêmur, né, de cabeça de fêmur, e doenças metabólicas, que no caso pode ser, por exemplo, a PEST, que é aquela doença que tem um aumento de reabsorção, e absorção óssea acaba causando uma deformidade óssea, e a gente consegue ver também pela cintila. Aí, mais, assim, antes de qualquer coisa, a gente sempre tem que entender um exame normal. E esse é um exame normal. Apesar de aparecer áreas de hipercaptação, são áreas que a gente tem que saber que é normal ser hipercaptante, tá bom? No adulto, é normal na fossa glenoidal, tá bom? Na articulação acrômio-clavicular também é comum, external é comum. Aqui, na articulação sacro-ilíaca é comum, na coxo-femoral também é comum, tá? Em crianças é muito comum, porque é uma área de grande atividade metabólica, é a epífise, né? Porque a criança ainda está em fase de crescimento, e a placa epifisária tem alta demanda metabólica, então a gente consegue ver uma alta marcação, e isso não é nenhuma alteração. O radiofármaco que a gente usa é o MDP, marcado com tecnésio 99, e ele funciona se adsorvendo ao osso. Ele é parecido com o íon férrico, então com fosfato, e aí ele acaba conseguindo se adsorver ao osso, e é por isso que ele tem essa afinidade pelo osso, e a gente consegue ver o osso todo marcado no exame. É questão de afinidade, porque é uma molécula com fosfato. Os tipos de aquisição, a gente pode tanto selecionar uma área específica, por exemplo, como uma coluna, ou pode fazer do corpo inteiro. Pacientes que têm, sabidamente, tendência de fazer metástase, você não vai escolher uma área específica, você vai fazer de corpo inteiro, porque você não sabe para onde a metástase foi, ela pode ter ido para qualquer parte. Só para mostrar que tem esses dois tipos de aquisição, tá bom? Tem a aplanar e a SPECT, como que a gente falou, que é a SPECT que é associada ao TC, e a aplanar é mais comum, que é essa que a gente vê, que é adquirida pela gama-câmera. E aqui a gente vê um caso muito simples. A gente viu que, nesse primeiro caso aqui, tem regiões de hipercaptação, mas que são regiões que a gente sabidamente sabe que são normais, e aqui chega em regiões que são totalmente, assim, heterogêneas. Por exemplo, aqui,
em área costal, em coluna, em ilíaco, em cabeça de fêmur, em metáfise. Então, você vê que não obedece uma região pré-determinada. Esse caso aqui é um paciente com câncer de pulmão, que provavelmente estava fazendo estadiamento, faz acompanhamento, e quando a gente faz uma cintila, a gente acaba observando que está difusamente metastático. Então, esse paciente, coitado, já está com muitas metástases. E a gente vê, é isso que a gente vê numa cintila. Uma metástase óssea de CA de próstata. Então, aqui, ó, a gente vê regiões da coluna vertebral bem hipercapitantes, tá bom? Essa parte aqui do ilíaco também bastante hipercapitante. Então, a gente consegue ver que não é uma coisa normal. Então, mesmo que a gente não saiba que é um CA de próstata, quando você se chegar um caso para você assim na prova, você não tem como você falar que é um câncer de pulmão com metástase. Tem como você falar que é uma região difusa, é uma imagem de hipercaptação difusa por toda a região óssea, envolvendo caixa torácica, membro inferior, pelve, e que provavelmente significa um paciente com metástase óssea de um tumor primário, que poderia ser, por exemplo, de pulmão, de mama, mas a gente não sabe de onde é. Então, se cair assim, não vai colocar que é um CA de pulmão, vai colocar que é provavelmente metástase óssea de um outro tumor de origem primária de uma outra localidade que a gente não sabe, a menos que ele fale. Esse daqui, metástase óssea de um osteosarcoma, é a mesma coisa, você vê, apesar da imagem estar ruim, região superanárquica, assim, de hipercaptação, não obedece nenhuma região. E aqui é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, que é o que a gente fala de característica superscan. O que é superscan? Olhando, assim, primeiramente, poderia passar como se fosse um exame normal, mas não é um exame normal. Você vê que a parte óssea está toda bem delimitadinha, então é um exame muito bonito de ver, só que você não consegue ver nem a bexiga, nem os rins. O MDP, ele tem a eliminação dele é pelo sistema urinário. Então, assim, é inevitável que apareça o rim e a bexiga. Você pode olhar que em todos os casos, bexiga, 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 aqui, bexiga. Então, tem que aparecer a bexiga. Rim, tem que aparecer o rim, tá bom? Porque o radiofármaco está circulando, mas ele também está sendo eliminado. Rim, tem que aparecer o rim. Rim, tá bom? Então, se chega para mim um caso que tá tudo marcadinho e eu não observo nem a eliminação pela bexiga e nem o rim marcado, isso é um padrão de superscan. É, na verdade, uma afinidade tão grande do radiofármaco pelo osso que ele fica todo dissolvido e ele é menos eliminado porque ele acabou sendo todo captado. Esse radiofármaco, ele é incorporado quanto maior a atividade metabólica do osso. Então, se o osso está trabalhando muito, ele vai ser captado muito. Então, se no caso de uma metástase óssea ou de aumento, né, metabólico do osso, uma doença metabólica como é a de Paget, que é um aumento da demanda metabólica do osso, é possível que eu veja esse padrão, que é todo marcadinho e sem a visualização da bexiga e do rim. Isso é um exame anormal, isso não é um exame normal, e a gente chama de superscan, mostrando que tem uma alta atividade metabólica, significando, dependendo do caso clínico, se ele vai te dar ou não, que pode ser uma doença metabólica, com aumento do metabolismo ósseo, ou simplesmente metástase por todo o corpo, que acabou tendo um aumento de afinidade por todo o radiofármaco, que ficou uniforme e não está sendo eliminado, mostrando um aspecto de superscan, tá bom? No qual eu não vejo nem o rim e nem a bexiga. Essa seria a justificativa. Maiara, Pode. então, nesse caso, teria metástase, né? Tá escrito ali, mas é aquela ali da costela, né? Ó, aqui você vê uma região de hipercaptação, tá? Aqui é fácil comparar um lado com o outro, né? Então, esse caso aqui é o mesmo paciente e esse daqui é outro paciente, tá? Mas assim, o mesmo
e o medo. Tá. E aí, só que aqui você vê região de hipercaptação, tá? Aqui é uma coisa diferente, você vê hipercaptação. Aqui, eu não vejo hipercaptação fora das regiões que são normais a gente vê. Fossa glenoidal, tá bom? Externo, mas ele tá todo marcadinho e eu não vejo nem a bexiga e nem o rim. Aqui não, aqui você vê outras áreas que dá para você ver que de repente tem uma metástase. E mesmo que não apareça uma área assim de hiperpigmentação, de hipercaptação, que você sabidamente vai escrever que é uma região, provavelmente metástase óssea, se aparecer assim, todo bonitinho, você também tem que falar que é provavelmente uma metástase óssea ou uma doença metabólica óssea, na qual a gente não visualiza a eliminação do radiofármaco, porque tanto a bexiga quanto o rim não estão marcados, tá? Então, aqui pode ser, aqui eu não vejo nada, pode ser aumento de metabolismo, e aqui eu sei que é uma metástase óssea. Tá, obrigada. Nada. E aqui padrões variados. A gente pode, agora a gente vai chegar numa outra parte da cintila. Aqui a gente vê uma infecção dentária. A gente vê que nessa parte aqui, alveolar, né, a gente consegue ver uma hipercaptação. Nesse caso aqui, de uma infecção. Aqui uma região de hipocaptação, é uma osteopenia do externo. Aqui um CA de mama, que acabou tendo essa região de hipercaptação aqui, que é uma metástase para o externo. Então, o externo, a gente vê ele normalmente todo hipercaptante. Aqui não, a gente está vendo uma bolinha bem pontual hipercaptante. Então, aqui não é uma captação normal do externo, aqui é anormal, tá? Então, é uma metástase mesmo para o externo, a gente tem que ter cuidado com isso. Aqui é um trauma, então, um paciente provavelmente sofreu fratura costal, e aí você vê os pontinhos aqui onde foi a fratura com hipercaptação, tá? E aqui é um caso de metástase mesmo, para a coluna. E aí por isso que você tem que fazer em várias projeções, para diferenciar se é o externo ou se é a coluna, tá? No caso aqui é a coluna mesmo. Aqui, na verdade, é o radiofármaco livre, não é nenhuma marcação importante, e aqui entra naquelas partes dos pingentes, que são artefatos, né? Na hora de fazer o exame, isso daqui não é uma hipocaptação, isso não é uma hipocaptação em forma de cruz, tá? E aqui é uma pessoa com marca-passo, é uma região toda mais branquinha na parte das costelas aqui, e na verdade é um marca-passo, é um artefato, só para mostrar para vocês diferentes imagens. E a gente chega numa outra parte de indicação da cintilografia óssea. Então, a gente pode usar, além do MDP, que é para adsorção, que é como se fosse assim, a cintilo básica. Para qualquer suspeita óssea, a cintilo óssea básica é usar o MDP. Mas eu tenho algumas outras indicações. Por exemplo, se eu não quero ver metástase e aumento de metabolismo, de repente eu quero ver se tem uma infecção. Criança que sofre corte, tem porta de entrada, aparece com edema, hiperemia, dor local, tudo indicando que é uma osteomielite. Eu posso usar leucócito marcado com tecnésio, e aí de repente eu vou conseguir fazer um diagnóstico diferencial. Eu quero ver se foi uma porta de entrada, mas que acometeu só a parte mole, ou se chegou a acometer osso e virou uma osteomielite. Eu consigo fazer isso também por essa cintilografia. Se eu vejo o acometimento só de partes moles, tá vendo? Isso aqui é só parte mole. Isso é uma celulite, tá? Então a bactéria lá entrou, o estáfilos entrou e está aqui causando uma celulite, puramente uma celulite. Ou não, eu vejo na marcação uma marcação óssea. Quando eu vejo uma marcação óssea, não, isso já está me levando a acreditar que isso é uma osteomielite, uma outra indicação de uma cintilo óssea. Só que quando chega nessa parte de infecção, ela fica um pouco chatinha se a gente deixar, porque, é como eu falei, o MDP é como se fosse um raio-x, é aquele exame que você faz basal para todo mundo, e se você achar conveniente, depois você faz uma TC, é a mesma coisa aqui na cintilografia, você faz, tem qualquer suspeita, você faz o MDP, que é o basal, mas se eu suspeito de uma possível infecção, é indicado eu fazer um leucócito, né, porque eu quero ver se aquela alteração onde está me mostrando, o MDP me mostrou uma alteração de captação, pode ser uma inflamação, porque eu tenho uma suspeita clínica daquilo ser uma inflamação. Aí eu vou lá e faço uma cintilografia com leucócito, tá bom? Mas não para por aí. Eu posso ter uma alteração na cintilo com leucócito e aquilo dali simplesmente ser de uma medula óssea ativa. Que uma medula óssea ativa pode estar hiperfuncionante,
e aquilo não significar nenhuma alteração e ela está marcando uma hipercaptação no meu exame. Então, vamos lá seguir esse quadrinho aqui para ver se a gente consegue entender. Eu fiz uma cintilo. Se eu fiz uma cintilo tradicional com MDP e ele veio hipocaptante ou uma captação normal, sem nenhuma alteração, é um exame normal, descarto qualquer alteração. Exame normal. Mas se eu faço uma cintilo com MDP e ele mostra alguma região hipercaptante, e de acordo com o meu quadro clínico, aquela hipercaptação pode significar uma inflamação, uma infecção, como é isso que eu falei, eu tenho um corte, uma porta de entrada, na qual eu posso estar tem uma hiperemia, qualquer sinal flogístico que está me falando que aquilo dali é uma inflamação, eu tenho que prosseguir com a minha investigação. Porque o MDP não vai me falar se aquilo dali é uma inflamação ou não. Ele só está me falando que eu tenho alguma alteração naquela região do metabolismo ósseo e eu quero ver se aquela é uma inflamação. Então, eu vou usar o leucócito marcado. Se, de repente, eu faço o leucócito, onde eu vi aquela alteração do MDP e eu não vejo uma hipercaptação do leucócito, aquilo não é uma inflamação. Tá? É simplesmente um aumento da atividade óssea naquela região, que não significa uma infecção ou uma inflamação. Mas, quando eu tenho uma hipercaptação com esse leucócito, pode significar que eu tenho uma infecção sim, porque como a gente sabe, a área de inflamação, a gente tem aumento da permeabilidade capilar, ali eu tenho extravasamento celular, tem a migração dos leucócitos, e ali eu tenho como se fosse uma concentração dessas células inflamatórias, e por isso eu vou ver uma região de hipercaptação nessa região onde tem infecção. Se onde eu vi um MDP hipercaptante, eu também vejo um leucócito hipercaptante, isso acende uma luzinha para mim que isso sim pode ser uma infecção confirmada. Por precaução, a gente tem que fazer uma etapa final, que é uma cintila de medula. Porque como eu estou lidando com célula que não é hematopoética, mas que está no sangue, faz parte da hematopoese também, eu tenho que ver se isso não marcou a minha medula. Então, eu posso usar 2 radiofármacos mais específicos para medula, que é o fitato e o estanho coloidal. Então, eu vou fazer mais essa cintila para marcar a medula. Quando eu marco a medula, e se essa medula está hipercaptante, é porque toda aquela captação que eu vi dos leucócitos, é porque a medula óssea naquela região está hiperfuncionante. É uma medula óssea que está na sua atividade normal. Eu não vi, na verdade, uma infecção local. Eu marquei ali uma medula. Agora, se eu marco a medula e essa medula não está hipercaptante, está com uma captação normal ou hipocaptante, aquele aumento de captação que eu vi ali foi realmente devido a uma infecção, porque o leucócito marcou ali e não marcou a medula daquele lugar. Então, eu não estou vendo uma medula que está funcionante com produção de hematopoese, eu estou vendo sim uma migração de leucócito para um sítio infeccioso. Então, eu confirmo que ali é um foco infeccioso, é uma osteomielite que está realmente naquela região. Então, na verdade, isso aqui são passos a serem feitos, que é ilustrado nessa imagem aqui, por exemplo. Um paciente que tem uma prótese e faz uma investigação de osteomielite. Aqui é ruim porque ele já dá o verdadeiro negativo, ele já dá logo a resposta. Mas vamos lá, o meu passo inicial é fazer um MDP, que é o exame básico inicial para todo mundo. Quando eu faço MDP, eu vejo que tem uma região de hipercaptação em um joelho em comparado com o outro. Então, isso me deixa já antenado. Eu tenho que ver se isso pode ser uma infecção dessa prótese que esse paciente tem. Depois do MDP, eu acabo indo para o próximo passo, que é o leucócito marcado com tecnésio. E acabo confirmando que nessa região eu tenho sim uma hipercaptação. Então, assim, até o momento, tudo está me levando a crer que eu tenho um foco infeccioso nessa prótese, uma possível osteomielite secundária à prótese. Mas, quando eu vou tentar marcar, desculpa, o leucócito está aqui, mas quando eu vou tentar marcar para confirmar se essa marcação aqui é de um foco infeccioso, e eu uso o fitato, que é um radiofármaco específico da medula, ele acaba me mostrando que isso que eu marquei é a medula óssea. Então, não é um foco infeccioso, é a medula que estava hiperfuncionante. Então, nada disso se confirmou. O que eu vejo aqui, não que me sugeriria um foco infeccioso,
que eu vejo aqui que me sugeriria um foco infeccioso, na verdade, era uma marcação de medula. Eu estava marcando uma medula e não um foco infeccioso. Então, esse daqui é um caso negativo para osteomielite. E é por isso que a gente acaba tendo que seguir esses 3 passos para não chegar numa marcação de leucócito e logo afirmar que aquilo pode ser uma osteomielite sem ter. Então, porque olha a dor de cabeça, eu tenho um paciente com uma prótese. Se isso daqui inflamar, eu tenho que ter um antibiótico endovenoso. Dependendo do grau de acometimento que eu identificar, eu tenho que fazer a troca. Então, assim, é uma dor de cabeça. Então, eu tenho que ir até o final para garantir que isso daqui realmente é ou não uma osteomielite. E nesse caso aqui, tinha uma suspeita de ser osteomielite que não se confirmou. Aqui ele já fala, mas isso daqui não teria como a gente saber, porque ele para no leucócito. Mas ele já afirma para a gente que a gente vê uma captação diferente entre um membro e outro. Esse membro aqui está hipercaptante, tanto 1 hora quanto 3 horas depois da injeção do radiofármaco, no caso do leucócito marcado com tecnésio, e ele ainda continua hipercaptante. E que neste caso aqui, era sim um caso de osteomielite positivo. Esse outro caso de osteomielite, então, só para ir exemplificando no decorrer. Esse aqui é um caso de prótese falso positivo. A gente chega lá, marca com leucócito, esse membro aqui tem uma maior captação de radiofármaco comparado com o outro, 1 hora após a injeção do radiofármaco. 3 horas após o radiofármaco está assim. 24 horas está assim, então eu vou lá e marco o fitato para ver se realmente esse aumento de marcação de leucócito poderia significar uma osteomielite. E quando eu faço fitato, está hipercaptante. Então, na verdade, o que eu estava marcando esse tempo todo aqui não era um foco infeccioso, estava marcando simplesmente uma medula óssea viável, funcionante e que não traz nenhum risco, não é nenhum foco infeccioso, tá bom? Então, não é uma osteomielite, é um falso diagnóstico, uma falsa suspeita para osteomielite que não se confirmou no final. Isso aqui é só osteomielite, vai cair na mesma coisa, gente, um leucócito marcado com tecnésio. Gente, uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, é muito comum, pé diabético com complicações, tá? É muito comum. E aí, quando você faz uma imagem tardia, depende de um pequeno corte, uma infecção, funcionou como porta de entrada, e você vê aqui uma hipercaptação óssea, uma osteomielite em pé diabético, que só tem tendência de complicar. Uma osteomielite em pé diabético é uma coisa muito ruim, tá? É uma das complicações que a gente não quer numa pessoa diabética. Aqui, um outro radiofármaco que a gente usa é o galho 67. O galho, ele é muito bom para identificar infecção, mas ele tem alta energia, a imagem dele não é uma imagem bem definida, então ele não é muito usado, mas ele pode ser também usado para rastreio de suspeitas de infecção, como é aqui. Aí a gente faz um MDP, e aqui aparece uma hipercaptação que faz se suspeitar de uma alteração óssea nessa vértebra. E para investigar se pode ser uma infecção, no lugar de usar o leucócito, acabou usando o galho. Quando usa o galho, você vê que é uma imagem não tão nítida como o MDP, mas que você continua vendo um aumento de captação do radiofármaco, confirmando então que o galho você não precisa seguir todos aqueles passos. Com ele, você confirma que aqui sim é um foco infeccioso, tá? Essa é uma das indicações do galho. Fratura por estresse, que foi aquilo que a gente falou, nesse caso aqui é um adolescente no clube de caminhada. Então, é só mesmo o aumento da demanda do órgão, um pequeno traumatismo, nisso você já consegue ver pela cintila óssea. Fratura de estresse no pé também, você faz uma cintilo e você consegue ver, mesmo que não seja uma fratura grande, você já consegue ver uma hipercaptação na região. A mesma coisa é que é uma hipercaptação bem discreta, e quando você aumenta, você vê claramente que a pessoa está aqui com uma fratura nesse ossículo do pé, tá bom? No caso aqui foi um MDP, não precisa ir além disso, porque a gente não está suspeitando de nada infeccioso. Nesse caso aqui pode ser simplesmente uma dor no pé, uma pessoa vai chegar referindo, nesse caso aqui é um adolescente que pratica atividade física, de repente após uma caminhada,
que não está te sugerindo nada infeccioso. Pode ser simplesmente uma fratura, você faz o MDP, que é o nosso basal, e você vê essa região de hipercaptação local ali, então está confirmado que é uma fratura, de repente, pelo muito uso do órgão. Isso daqui é uma doença de Paget, sai daquela parte de metástase e aqui você consegue ver que tem uma alteração óssea bem significante, anatômica, tá? É uma doença que pode causar deformidade anatômica. E como eu comentei com vocês, como tem um aumento muito grande da atividade metabólica, você pode não ver o rim, tá? E nesse caso aqui, não é uma metástase, é uma doença de Paget mesmo. De repente, dependendo da história que ele te der, você vai saber identificar, tem uma deformidade óssea e aqui você não vê o rim e nem a bexiga. Pode ver? Pode ver, aqui você consegue ver um pouquinho dos rins, mas pode não ver, porque a atividade metabólica está tão grande que o radiofármaco absorve todo e a gente não consegue ver. É um exemplo que pode dar um super scan, só que aí você vai ver claramente que tem uma região hipercaptante com deformidade anatômica. E agora a gente entra na parte dos casos clínicos. Até aqui alguém tem alguma dúvida? Vou continuar então com os casos clínicos, tá? Acho que são poucos. Então, o caso é uma paciente feminina de 45 anos. No caso aqui, ele já coloca o diagnóstico, uma paciente que tem um adenoma de paratireoide. Então, eu tenho um adenoma, eu tenho aqui 2 motivos para ter um padrão de super scan. Além de eu ter um adenoma, que pode ou não ter uma metástase, eu tenho um tipo de doença que vai causar sabidamente um nível aumentado de PTH e de cálcio. Se eu tenho um PTH aumentado, eu tenho um metabolismo de absorção e reabsorção aumentado, então eu vou ter um padrão de super scan. Eu vejo todo marcado, o esqueleto todo marcadinho. Isso poderia se passar como um exame normal, só que eu sei que não é normal, porque eu não vejo marcação de bexiga e nem de rim. Então, esse é um padrão de super scan, podendo tanto ser pela doença da paratireoide, como podendo ser pelo aumento do metabolismo, que eu estou vendo ali que tem um aumento de PTH. Então, chegou com essa história, eu tenho tudo para ter um exame super scan. Então, não adianta eu colocar essa imagem e a gente achar que é um exame normal. Não é normal. O diagnóstico é um adenoma de paratireoide, estando uma imagem super scan, podendo ser referente a metástase óssea a partir de um tumor primário ou um aumento do metabolismo, porque essa paciente tem um aumento do nível de PTH. Um outro paciente de 67 anos, masculino, que tem a mieloarrestose, que é, gente, a cortical desse osso acaba ficando muito denso, e como ele fica denso, ele pode ficar mais hipercaptante, não significando nenhuma metástase, nenhuma outra alteração, é simplesmente uma doença que causa uma córtex óssea mais densa. Por quê? Olha a história desse paciente. Ele tem uma dor em quadril e membro inferior direito há 20 anos. Ninguém tem osteomielite há 20 anos. Uma pessoa não vai ter uma metástase óssea há 20 anos sem nenhuma outra complicações, com um período de exacerbação. Relata piora recente da deambulação, nega quadro febril e emagrecimento no período, nega história pregressa de fratura ou trauma ósseo, então não teria nenhum motivo para trauma. Não teria nenhum motivo para qualquer quadro infeccioso. Exame físico sem lesão de pele, não teria porta de entrada, não tem edema. O paciente sente dor à palpação na face anterior da tíbia direita, e eu fiz todos os exames laboratoriais para investigar, para ver se poderia ser alguma coisa infecciosa, e não é, tá tudo normal. Mas quando eu faço esse cintilo, eu vejo uma região de hipercaptação aqui. Não precisa saber esse diagnóstico, acho que provavelmente ele colocou aqui para vocês saberem que tem outras doenças que o médico especialista vai saber que isso daqui não é uma osteomielite, não é um quadro sugestivo de nenhuma metástase tumoral, não é um quadro sugestivo de nenhuma deformidade óssea. Então, assim, é em conjunto. O médico, né, no caso aqui da medicina nuclear, ele vai juntar a história clínica do paciente, o que ele tem com o paciente e a imagem. É para mostrar que não é toda a hipercaptação de radiofármaco que significa uma osteomielite ou uma metástase, tá? Isso aqui é um outro diagnóstico que aparece do mesmo jeito. É simplesmente uma hipercaptação no MDP que eu vou ter que seguir uma outra investigação.
Paciente de 72 anos, masculino, tem queixa de estrangúria há 4 anos, que tem piorado ao longo do tempo, fez exames de rotina e evidenciou o aumento da próstata, realizou biópsia há 3 meses e foi diagnosticado adenocarcinoma de próstata. E aí ele vai para fazer esse cintilo para estadiar em que grau que ele tá bom? Então eu sei que esse daqui não é uma região de ter captação, tá? Aqui não é uma região de ter hipercaptação, não é região de ter hipercaptação. Então, esse paciente aqui é um paciente que já tem metástase óssea devido a esse câncer de próstata que ele já tem diagnosticado há 4 anos. Esse aqui é um outro caso de um paciente com uma história hepática que não tem nada a ver com nenhum dos tumores que a gente sabe que pode ter alguma alteração óssea. Então, é um quadro de cirrose, é um paciente sem história de cirrose, hepatite ou alcoolismo, que tem dor de forte intensidade no ombro direito, coluna lombar, joelho direito. Está em tratamento na oncologia e veio realizar exame para reestadiamento. Realizou 2 cintilos anteriores que evidenciaram metástase em coluna torácica, lombar, terço proximal da tíbia direita, partes moles do ombro direito com acometimento ósseo e fratura patológica. A gente vê aqui que tem uma descontinuidade óssea, tá? Então, essa alteração de partes moles a gente consegue ver pelo aumento de tamanho, mas a gente consegue ver o acometimento ósseo porque a gente vê uma descontinuidade óssea, tá? O osso é como se tivesse descontinuado aqui. Então, já tem um acometimento ósseo devido a essa alteração de partes moles que está já comprometendo, né, essa parte óssea do paciente. Na região da tíbia, a gente vê região de hipercaptação, tá? Muito claro aqui, não é uma região normal de ter hipercaptação. E em região torácica, hipercaptação, tá? Então, em coluna torácica e em coluna lombar proximal. Então, esse paciente aqui tem metástase óssea. E por último, um paciente com câncer de próstata que não tem nenhuma alteração. Então, não é todo paciente com câncer de próstata, não é todo paciente com câncer de pulmão, não é todo paciente com câncer de mama que vai ter uma cintila alterada. Isso aqui é para mostrar que é um estadiamento e que esse paciente pode ou não ter alguma alteração óssea. No caso anterior, a gente viu que era um senhor com câncer de próstata há 4 anos que já tinha algum acometimento ósseo. Esse daqui é uma pessoa que tem um adenocarcinoma de próstata há 2 meses e que veio fazer um estadiamento e que ainda não tinha nenhum comprometimento ósseo. Então, a gente vê aqui uma captação de externo, mas que não está fora da normalidade, é normal. A bexiga não tem nada de alterado, tá bom? Parte acromioclavicular, fossa clinoidal, nenhuma alteração. Então, assim, esse daqui é um exame normal. Alguém tem alguma dúvida? E aqui a gente acaba. Então, hoje foi a cintilo de miocárdio e foi a cintilo óssea. Na cintilo de miocárdio é só saber se é normal, se tem região de isquemia e se tem infarto. Na cintilografia óssea, principais indicações. O mais importante, saber o que é normal. Sabendo que o normal, fora disso, coisas que a gente pode achar. Áreas de metástase de algum outro sítio, aumento de metabolismo, como por exemplo doença de Paget, que é uma das doenças que aumenta o metabolismo ósseo, diagnóstico diferencial de uma celulite, de uma osteomielite, são assim as coisas que a gente mais vai usar para cintilografia óssea, tá? Uma das principais indicações e o que ele geralmente coloca na prova. E a mesma coisa, nome do exame, cintilografia óssea, radiofármaco MDP, a não ser que seja leucócito em caso de uma investigação de uma osteomielite, e vai descrever onde você está vendo. É comum ver hipercaptação em tais e tais regiões, na imagem a gente vê hipercaptação do radiofármaco em tal, indicando isso. Por isso, o diagnóstico é metástase, fratura, osteomielite, é isso que a gente tem que saber, tá bom? E aí a gente finaliza. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu queria perguntar quais são as regiões normais de hipercaptação no osso? Então, as regiões normais são essas daqui. No adulto, é comum a gente ter hipercaptação no externo, é comum a gente ter hipercaptação na esternoclavicular,
acrômio clavicular, fossa glenoidal, articulação sacroilíaca e coxo femoral, tá? Essas são as comuns no adulto. Na criança, é comum o que mais vai chamar sua atenção, além dessas outras regiões que eu falei, são as placas epifisárias, porque a criança ainda está em crescimento, tem alto metabolismo ali, então é comum a gente ver maior dissorção do radiofármaco. E isso daqui não é exame normal. A gente não pode confundir isso como, por exemplo, uma metástase, tá? Apesar de ter essas áreas hipercapitantes, isso daqui é comum de ter. Eu tô vendo bexiga, tô vendo os 2 rins, então não é um padrão de superscan, não é um padrão de metástase, tá? Só tô vendo simplesmente regiões de normais hipercaptações, isso é o normal. Entendi, obrigado. Nada. Mais alguém?